Quando se fala em futebol europeu, a maioria das pessoas pensa em grandes estádios, craques milionários e competições de alto nível. Mas o que quase ninguém sabe é que por trás do mapa do futebol oficial da UEFA existe outro continente, um escondido, feito de ligas fantasmas que vivem à margem do futebol mundial. São campeonatos reais, com clubes, torcedores e tradições, mas que oficialmente não existem. Hoje, o Gol de Canela traz a primeira parte de um vídeo especial que conta as histórias das ligas fantasmas do futebol europeu. No coração do Mediterrâneo, existe uma ilha pequena, silenciosa e quase esquecida. A Ilha de Gozo, um território que faz parte da República de Malta e que é a segunda maior ilha do arquipélago. Com um pouco mais de 30 mil habitantes, Gozo é bem atípico do resto do mundo. Apesar de estar oficialmente sob o governo de Malta, sempre manteve um forte sentimento de autonomia. A ilha tem o seu próprio conselho regional, sua cultura particular e até um dialeto diferente do maltês tradicional. O povo local se orgulha de ser de Gozo antes de ser de Malta. É uma identidade à parte, marcada pela tradição rural, pela fé e, claro, pela paixão por futebol. Desde o início do século XX, o esporte passou a ocupar um papel central na vida da ilha. O futebol em Gozo nasceu de forma quase espontânea, trazido por marinheiros britânicos e trabalhadores locais que improvisavam partidas nos campos de terra batida. Com o tempo, o futebol se espalhou, e logo após a criação da Associação de Futebol de Gozo, nasceu a Gozo Football League, uma liga que sobrevive até hoje e que é totalmente independente da Federação Maltesa, ainda que exista uma colaboração entre as duas. A liga é composta atualmente por duas divisões: a Gozo Football League Primeira Divisão, com cerca de 8 clubes, e a Gozo Football League Segunda Divisão, uma espécie de divisão de acesso, com 6 a 8 clubes, dependendo da temporada. O formato é simples e direto. Todos jogam entre si 2 vezes e o campeão é decidido por pontos. O rebaixamento e o acesso entre as divisões são automáticos. Além da liga, ainda existe uma tradicional Copa local, que é um torneio eliminatório, e a Supercopa, disputada entre o campeão da liga e o vencedor da Copa. Os clubes mais tradicionais são o Vitória Hotspurs, o Nadur, o Chalkia Tigers e o Sanat Lions, protagonistas de rivalidades que aquecem toda a ilha. Cada confronto é carregado de história e identidade, tornando a Gozo Football League muito mais do que uma liga, um símbolo da vida local. Mas um detalhe acaba sendo cruel. Como a Associação de Futebol de Gozo não é filiada à UEFA, muito menos à FIFA, nenhum representante da ilha pode disputar competições europeias. Mesmo participando da Copa de Malta como convidados, os times de Gozo permanecem isolados no panorama internacional. A única possibilidade de um clube da Liga de Gozo ser aceito na UEFA é por meio de sua filiação à Federação Maltesa de Futebol. Isso significa que, para disputar competições europeias como a UEFA Champions League ou a Europa League, o clube deve estar registrado na Federação de Malta, participar de suas competições e cumprir todos os requisitos estabelecidos por ela. Ou seja, é uma situação quase improvável. Até por isso, o futebol em Gozo é considerado uma resistência cultural, com cada gol, cada vitória e cada festa de título se tornando um ato de afirmação da identidade local. Infelizmente, ainda não é possível acompanhar os jogos das divisões de Gozo aqui no Brasil. Mas, para quem quiser acompanhar os resultados das competições, esse é o site oficial da associação. Vale ressaltar que hoje a Ilha de Gozo é membro da CONIFA, que é uma entidade que representa no futebol regiões e povos não reconhecidos internacionalmente. O Chipre do Norte é um território onde a política e o futebol se misturam como em poucos lugares do mundo. Após a divisão da ilha em 1974, quando a Turquia ocupou o norte do país, a região passou a viver uma independência não reconhecida. Um estado autodeclarado que oficialmente só existe para os turcos. A comunidade internacional, incluindo a ONU, considera o território como parte da República do Chipre.
Mas, muito antes disso, o futebol já era uma paixão na comunidade cipriota turca. Desde 1955, os clubes locais são regidos pela Federação Turca de Futebol do Chipre, e essa entidade criou sua própria liga e as demais competições nacionais, completamente separadas da Federação Cipriota, reconhecida pela UEFA. A principal competição local é a Superliga do Chipre do Norte, mas abaixo dela a região ainda mantém outras 3 divisões. Também são organizadas uma Copa Nacional, que é chamada de Copa do Chipre, e uma Supercopa, que é anualmente disputada entre o vencedor da Liga e da Copa. A Superliga do Chipre do Norte é hoje disputada por 16 clubes, e seu formato é basicamente o mesmo do calendário europeu. Os participantes enfrentam-se em jogos de ida e volta, o que dá um total de 30 rodadas. Aquele que somar mais pontos leva o troféu de campeão, e os 2 últimos são rebaixados para a segunda divisão. O torneio é intenso, com rivalidades históricas e estádios cheios. Os maiores campeões são o Çetinkaya e o Mausa, ambos possuem 14 títulos cada. Diferente de outros campeonatos que são reconhecidos internacionalmente, a Superliga do Chipre do Norte também tem sido casa de muitos jogadores estrangeiros ao longo dos últimos anos. O atacante nigeriano John Obuka é sem dúvidas um dos maiores nomes da história da competição. Ele foi artilheiro em 3 edições e, com 146 gols, é o segundo maior goleador da competição. Enfim, a principal divisão do Chipre do Norte é, sem dúvidas, uma das mais alternativas e interessantes de fora dos grandes centros. Por conta de um severo embargo internacional que existe desde 1983, o Chipre do Norte é praticamente uma região banida pela UEFA. Os clubes locais não podem enfrentar adversários estrangeiros, exceto em amistosos informais contra times da Turquia. Logo, até por questões políticas, é praticamente impossível imaginar um time do Chipre do Norte disputando competições no Chipre. Isso daria a possibilidade da equipe participar de competições da UEFA. Então, enquanto não houver uma solução sobre o caso, o futebol do território seguirá isolado. Mesmo assim, as ligas de futebol do Chipre do Norte sobrevivem como um lembrete poderoso de que o futebol, ali, é muito mais do que um jogo, é uma declaração de existência. O território é mais um que é membro da CONIFA e sua seleção é considerada uma das mais fortes ligadas à entidade. Na última atualização do ranking, que infelizmente aconteceu em 2020, o território ocupava a 1ª posição. E sobre a Superliga do Chipre do Norte, não é possível acompanhar jogos aqui no Brasil. Mas dá para saber os resultados e mais informações através do site da associação. A Crimeia é uma das regiões mais simbólicas e disputadas da Europa moderna. Uma península de paisagens impressionantes, banhada pelo Mar Negro, onde o passado soviético ainda se mistura com o presente incerto. Mas, acima de tudo, a Crimeia é um retrato de resistência através do futebol. Durante décadas, a península pertenceu à Ucrânia e abrigou um dos clubes mais tradicionais do país, o Tavria Simferopol, campeão da 1ª divisão do campeonato ucraniano em 1992. Mas tudo mudou em 2014, quando a Rússia anexou a região, mergulhando o futebol crimeano em um limbo. Os clubes locais precisaram ser dissolvidos e refundados sob as leis russas. A princípio, todos seriam distribuídos no sistema de ligas da Rússia, mas a UEFA, ao classificar a Crimeia como uma zona especial, proibiu essa manobra. A solução foi criar em 2015 a Premier League da Crimeia, uma competição que, a princípio, seria uma espécie de liga independente. O objetivo era manter o futebol da região vivo, mas sem reconhecer a anexação russa nem permitir o vínculo com a Federação Ucraniana. Na teoria, a Premier League surgiu como um campeonato autônomo sob supervisão especial da UEFA, mas sem acesso a competições europeias. O campeonato, que é organizado pela União de Futebol da Crimeia, reúne hoje 8 clubes e é jogado em 4 turnos, num formato de pontos corridos. Cada equipe enfrenta as demais 4 vezes ao longo da temporada, totalizando 28 rodadas. O clube que somar mais pontos ao final é declarado campeão da Crimeia. Além disso, ainda existe no calendário local uma Taça da Crimeia, que é disputada em formato eliminatório. Por questões estruturais, a Premier League da Crimeia não conta com um sistema de rebaixamento, já que ainda não foi possível organizar uma divisão de acesso.
Todavia, hoje, com o aparente aval da UEFA, a competição crimeana passou a ser considerada parte do sistema de ligas regionais da Rússia. Ou seja, a qualquer momento, os clubes da Crimeia que atenderem os requisitos da Federação Russa vão poder ingressar no sistema profissional do país. Por enquanto, os clubes crimeanos vivem do apoio governamental e patrocínios locais, já que nenhum deles pode firmar contratos internacionais ou vender jogadores oficialmente para times de outras federações. Apesar do isolamento, é possível considerar a Premier League da Crimeia um dos campeonatos isolados mais bem organizados do planeta. Através do site oficial da União de Futebol da Crimeia, é possível acompanhar os resultados da competição. Só por curiosidade, a Crimeia contava até pouco tempo com duas seleções, a Seleção da Crimeia e a Seleção de Tártaros da Crimeia, que representam um grupo étnico turcomano nativo da região. Mas, há um bom tempo, as duas equipes não entram em campo. A Crimeia até chegou a ser apresentada como novo membro da CONIFA em 2020, porém o acordo aparentemente não avançou. Pessoal, deixem aqui nos comentários se vocês realmente querem uma parte 2 desse vídeo. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!